Faltando pouco mais de 3 semanas para as eleições municipais 2012, sai o resultado da pesquisa Vox Populi Band. Márcio Lacerda permanece estável e aparece com 16 pontos à frente de Patrus Ananias. Respondida por 1.500 entrevistados, a pesquisa estimulada quando os nomes pesquisados são apresentados aos que respondem, traz Márcio Lacerda do PSB, que na pesquisa anterior tinha 44% da preferência do eleitorado com a mesma pontuação. Patrus Ananias do PT cresceu 3 pontos, passando de 25% para 28%. Vanessa Portugal do PSTU caiu de 2% para 1%. Maria da Consolação do PSOL cresceu 1 ponto percentual. Alfredo Pflister, Tadeu Martins e Pedro Paulo mantiveram-se sem intenção de votos nas duas pesquisas. Brancos e nulos apresentaram variação de 1 ponto percentual e os indecisos caíram de 19% para 17%. Na pesquisa espontânea, quando os eleitores apontam as suas preferências sem que os nomes dos candidatos sejam apresentados, o resultado da pesquisa Vox Populi Band ficou assim. Márcio Lacerda, do PSB, que na pesquisa anterior tinha 33% da preferência do eleitorado, passou para 39 pontos percentuais. Patrus Ananias, do PT, cresceu 6 pontos e passou de 18% para 24%. Vanessa Portugal, do PSTU, caiu 1 ponto. Maria da Consolação do PSOL, Alfredo Pflister do PHS, Tadeu Martins do PPL e Pedro Paulo do PCO mantiveram-se sem intenção de votos nas duas pesquisas. Outros nomes que apareceram com 1 ponto na pesquisa anterior agora não foram apontados pelos entrevistados. Brancos e nulos caíram de 11% para 9 pontos e os indecisos de 36% para 27%. Outro dado pesquisado foi o índice de rejeição dos candidatos. O resultado apurado indica mudança no quadro. Márcio Lacerda, do PSB, caiu de 14% para 11% no índice de rejeição dos eleitores. Patrus Ananias, do PT, caiu de 12% para 11%. Vanessa Portugal, do PSTU, passou de 10% para 11 pontos. Alfredo Pflister, do PHS, subiu de 5% para 9%. Tadeu Martins, do PPL, de 3% para 6%. Maria da Consolação do PSOL passou de 4% para 5 pontos percentuais. E Pedro Paulo, do PCO, que na primeira pesquisa aparecia com 3% de rejeição, agora aparece com 4%. Na pesquisa de agosto, poderiam votar em qualquer um dos candidatos 14% dos entrevistados. Na pesquisa divulgada hoje, esse número caiu para 13 pontos. Não votariam em nenhum deles 7% na pesquisa anterior. Esse número agora é de 6%. Não sabem e não responderam 28% dos eleitores pesquisados em agosto. Na pesquisa dessa semana, esse número é de 24 pontos percentuais. Bem, estamos às vésperas das eleições, faltam 3 semanas. A pesquisa feita pelo Vox Populi para a Band indica que o prefeito Márcio Lacerda poderá vencer a disputa em primeiro turno. Enquanto Lacerda manteve os 44 pontos apurados na pesquisa anterior, Patrus aumentou 3 pontos em razão da participação da presidente Dilma Rousseff no seu programa. É muito menos do que se esperava e do que ele precisava para ameaçar a candidatura de Márcio Lacerda. Os candidatos dos pequenos partidos somam apenas 2% das intenções de votos. Por isso, a eleição em Belo Horizonte deverá mesmo ser decidida em primeiro turno. Repercute até hoje a matéria da revista Veja, em que o publicitário Marcos Valério, pivô do escândalo do Mensalão, faz revelações sobre a participação do ex-presidente Lula no esquema de compra de votos no Congresso. O jornalista Carlos Lindenberg foi um dos primeiros a conversar com Valério logo após sua prisão na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, em 2009. Na oportunidade, o publicitário já se mostrava abalado por causa do abandono em que era deixado pelos antigos parceiros. Ouça o que tem a dizer sobre o assunto o jornalista. Quem estiver apostando que Marcos Valério blefou ao dizer à revista Veja que o ex-presidente Lula sabia do Mensalão, pode quebrar a cara. E quem imaginar que ele não deu entrevista, vai quebrar 2 vezes. Marcos Valério não apenas falou, como pode repetir ao Ministério Público tudo o que disse à revista e ainda acrescentar detalhes, quem sabe até documentos. Marcos Valério pode até ser um jogador, como disse o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, mas ele está jogando o futuro dele. Pelo menos é o que Marcos Valério tem falado com os amigos que vão ao seu escritório, na Rua Sergipe, na Savassi, um escritório simples,
de 3 salas, uma antessala e um banheiro. Tudo muito simples, mas de bom gosto. Foi nesse mesmo escritório que ele falou comigo em 2009, após sair da prisão do Tremembé, em São Paulo. Nesse presídio, como eu denunciei na época, ele foi espancado por desconhecidos que queriam de todo jeito que ele entregasse alguns DVDs que diziam estavam com ele. Marcos Valério tomou uma facada nas costelas e teve a arcada superior dentária quebrada. Naquela época, como agora, na revista Veja, Marcos Valério estava dando um recado ao governo, ao PT e ao ex-presidente Lula. Ele se julga abandonado pelo partido, pelo ex-presidente. Por isso, ele disse que Lula sabia de tudo, que só cuidam de José Disseu e de Genuíno. E agora está disposto a ir além da entrevista. Esse, aliás, é o sentido dessa reportagem. E não pensem, diz os amigos dele, que os recados terminam aí. Ninguém chuta cachorro morto, dizem os amigos de Marcos Valério. A OAB de Minas Gerais entrou com pedido à Comissão da Verdade em Brasília para que seja feita uma nova apuração sobre a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. O repórter Eloy Oliveira tem mais informações. Boa noite, Eloy. Diz pra gente o que levou a esse pedido. Boa noite, Monique. Boa noite a todos do Band de Minas. O que levou a esse pedido, na verdade, foram as várias contradições nas perícias oficiais feitas desde aquela época sobre este episódio envolvendo o presidente JK. Aqui ao meu lado, o Dr. Márcio Santiago, que é presidente da Comissão da Verdade Memorial da OAB Minas Gerais. Boa noite, Dr. Márcio. Boa noite. Em relação aos possíveis culpados por isso, como vai ficar a partir desse novo pedido feito de uma nova investigação? Olha, a questão do quem vai ser punido, aí não cabe, né, a comissão da OAB e talvez nem a Comissão Nacional. O que cabe à Comissão Nacional e que nos coube é pedir a apuração rigorosa, uma nova apuração. Assim, a partir dessa apuração, aí a sociedade brasileira vai exigir ou não a punição. Tudo ele vai crer para nós da ordem que foi o atentado. Agora, esse atentado diz respeito àquela exumação feita em 96, em que aparece um fragmento metálico semelhante a uma bala no crânio do motorista de JK? Talvez essa exumação que tenha trazido esse dado novo que altera toda a versão oficial, né? Realmente essa possibilidade de ser um projétil, uma bala, e uma bala aqui de uso exclusivo do Exército Nacional, muda todo o quadro, né, e obriga a toda a sociedade a exigir a apuração e, lá na frente, talvez, a punição dos responsáveis. Existe um prazo para a conclusão dessa nova investigação? Não, nós encaminhamos para a Comissão Nacional da Verdade, ele tem o prazo legal de 2 anos para apurar todas as violações de direitos humanos, né, ocorrido no período que a lei determina. Então, teria esses 2 anos por lei. Ok, muito obrigado, doutor Márcio. Nós voltamos com vocês. Obrigado, Eloy. A seguir, começam os levantamentos para a instalação do metrô no Barreiro. E o Atlético se prepara para enfrentar o 3º colocado do Brasileirão. Vamos ver como está o trânsito agora no anel rodoviário. Ele continua intenso. Agora são 7h09. Nós voltamos já já. Jornal Band de Minas. Oferecimento Deva Iveco. Os melhores negócios em caminhões estão na Deva Iveco. Varicel tem tripla ação. Varicel combate varizes, hemorroidas e auxilia no bom funcionamento do intestino. Varicel acaba com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel acaba com as dores e os desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel ainda